Vamos aplaudir ao Senhor, bem forte, isso mesmo. Pegue a sua Bíblia, a palavra de Deus, e abra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7, Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 7. Eu espero todo mundo encontrar, todo mundo achar, e aí nós vamos ler o versículo que eu quero que vocês acompanhem comigo. É o versículo, Lucas, capítulo 7, versículo 6. Diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, ou debaixo do meu poder. E digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Repita comigo, por favor, o versículo 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Amém? Coloque a Bíblia, pode fechá-la, já fechei a minha também aqui, sobre o seu assento. Pode fechar a Bíblia, não precisa deixar aberta não, pode fechar, coloque no seu assento e vamos aplaudir a palavra de Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Peço aos amados e amadas que se assentem e que a sua atenção agora esteja para a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Talvez você não entendeu aqui com essa leitura o que estava acontecendo, mas eu vou colocar você dentro da situação. Israel, a pátria, o país, não só Israel, outros países também, estavam debaixo de um domínio, o domínio do Império Romano. Roma dominava muitos e muitos países, Israel era um. Era o Império Romano. Mas Israel tinha o seu rei. Roma permitiu que ele tivesse o seu rei, que tivesse o templo, que eles adorassem ao Deus. Inclusive, havia um exército que guardava o templo. Quando Jesus foi preso, só para você lembrar, quem foi prender Jesus não foram os romanos, foram os soldados do templo. Esses o entregaram aos romanos para ser crucificado.
O império era o Império Romano. Então, quando um país domina outros países, ele manda soldados para guardar aquele país ali, para não ter motins, não ter rebeliões. Então tem que ir soldados, tem que ir sargentos, tem que ir oficiais. E havia um oficial chamado, era chamado de centurião, não era o nome dele não, era o nome dado a esse oficial, centurião. Alguns calculam que porque cuidavam de 100 soldados, e, bom, enfim, isso não importa, ele era um oficial do exército de Roma, e ele foi incumbido a ir para Israel, e ali naquela região, onde ele estava, cuidar daquela cidade. E este homem foi aprendendo, este romano, foi aprendendo sobre esta nação, foi aprendendo sobre este país, foi aprendendo muitas coisas, aprendeu sobre a religião de Israel. Ué, mas vocês não têm estátuas? Cadê as estátuas? Não, nós não temos estátuas não, a gente adora sem estátua nenhuma. Ué, mas é estranho, todo país tem o seu Deus, todo país tem um ídolo para se ajoelhar para ele, pedir as coisas. Não, o nosso Deus não é estátua não, o nosso Deus é o Criador. Criador, como assim? Ele que criou tudo que você vê. E esse centurião, ele foi se interessando pelo país, e ele passa a amar a nação de Israel, coisa que é difícil. Israel é mais odiado do que amado, e aí ele ama a nação de Israel, e ele tem prazer de ser um oficial do exército romano, que cuida daquele lugar, e ele foi aprendendo, e até que ele chega a um ponto de perguntar para os judeus: escuta, por que vocês não têm sinagoga aqui? Sinagoga é como uma igreja onde os judeus vão adorar ao Senhor, é mais ou menos isso, não é o templo lá de Jerusalém, mas toda a cidade, aqui no Brasil tem muitas sinagogas, e no mundo inteiro tem sinagogas onde os judeus se reúnem. E aquele centurião, ele diz: vocês não têm sinagoga? Não, não temos, fica muito caro construir uma, levantar, precisa de muitas pedras, fazer o telhado. E ele disse assim: vamos fazer o seguinte, eu construo para vocês, eu faço a sinagoga para vocês. Olha, centurião, o senhor é um ótimo oficial, o senhor trata bem o povo de Israel, o senhor tem amor para conosco, mas o senhor não pode fazer isso, porque o senhor não pode entrar na sinagoga, o senhor é romano, o senhor é estrangeiro, e na sinagoga só pode entrar quem é judeu. Então o senhor não vai gastar uma fortuna para levantar uma sinagoga e depois o senhor não poder frequentá-la. E mesmo assim ele fala: não tem problema, ainda que eu não possa frequentar a sinagoga, eu vou construí-la para vocês. E aquele centurião faz a sinagoga. Nesse tempo, ou um pouquinho mais para frente, quem que aparece? O Messias, o Cristo, o Senhor Jesus. E Jesus, pregando, anunciando o Evangelho, e ele, o romano, como tinha um interesse muito pela religião, pelas coisas, deve ter acompanhado algumas das pregações e visto muitos dos milagres que Jesus operava. E ele então, diante dessa situação,
ouvia críticas de alguns judeus que diziam: não, ele não é o Messias, não é ele. Outros diziam: não, é sim. E ele foi ouvindo tudo isso, viveu nesta época. Ele viveu na época em que Jesus estava na terra e em Israel, e ele conheceu Jesus, ele viu Jesus, pelo menos de longe. Até que um servo dele ficou doente. Ele tinha empregados, tinha soldados, que ele dava ordens para soldados, mas também ele tinha servos na sua casa, jardineiros, cozinheiros. Ele era um oficial que tinha um ótimo salário. E esse servo dele ficou muito doente, e diz a palavra que ele amava esse servo, ele amava esse empregado, e ele ficou apavorado, morrendo de medo de perdê-lo. Então ele resolve fazer o seguinte: vou buscar ajuda neste santo homem, o Messias, o Cristo. Eu vou falar para ele, orar, expulsar esta enfermidade. Eu vou falar para ele fazer isso. Só que eu não posso entrar na sinagoga porque eu sou estrangeiro. Quanto mais eu ir lá falar com ele. Já sei. Aí ele chama alguns judeus. Se você lê em Mateus, dá a impressão que ele foi, o outro evangelho, dá a impressão que ele foi falar com Jesus. Lucas identifica melhor que ele mandou os judeus falar. E ele fala para esses judeus: olha, eu queria que vocês falassem para Jesus que o meu servo está doente. E explicou tudo o que ele queria. E aqueles judeus foram. E chegaram até Jesus e disseram assim: mestre, nós viemos te pedir um favor. Queremos que o Senhor vá até a casa de um homem que é um centurião do exército romano, um oficial do exército romano. E aí já todos que estavam do lado já ficaram assim apavorados. Peraí, porque Jesus não pregava para estrangeiros, ele só pregava para judeus, só pregava para judeus, e mais para ninguém. Quem pregou para os que não são judeus, chamados gentios, foram os apóstolos, até mesmo para a palavra de Deus se cumprir, até mesmo. Falando nisso, eu estava vendo uma entrevista com, não sei se ele é pastor, se é homem, não sei, eu só vi meio por cima assim, e não sei se mandaram para mim. Eu acho até quem foi, agora eu lembrei, e está aqui em nosso meio, mas não vou falar quem é não. Mas é o seguinte, um rapaz falando que esse livro não é a palavra de Deus. Esse livro aqui não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não se resume a um livro. A palavra de Deus é muito maior, dá para viver sem ele. E eu entendo porque muitos já estão começando a partir para este lado, para poder pregar as suas heresias. Esquece que aqui o apóstolo Paulo escreveu: se alguém pregar outro evangelho além desse, seja anátema. Esquece que Jesus fala lá em Apocalipse: se alguém acrescentar alguma coisa no livro dessa profecia, eu acrescentarei as dores que está escrito nele. E se alguém tirar alguma coisa dessa profecia, eu vou tirar a sua parte ali na cidade celestial, da árvore da vida, enfim. Então agora, a Bíblia já não é um livro, é a Bíblia tal. Mas isso tem que acontecer, para a própria palavra se cumprir. Tem que acontecer. Mas enfim, meu irmão e minha irmã,
esse estrangeiro pediu ajuda, foram até lá, e Jesus levou um susto, porque, peraí, é para mim pregar, ou melhor, para mim orar para o servo de um centurião romano. Mas em seguida eles disseram: Senhor, é justo, é lícito, é correto, é certo o Senhor fazer isto, porque Ele ama a nossa nação. Um centurião romano que ama Israel, ele ama, ele nos ama. E tem mais, Ele mesmo construiu para nós a nossa sinagoga. Ele assim o fez. E aí Jesus, bom, sendo assim, vamos lá. E Jesus vai, e aquela multidão seguindo ao Senhor. E quando eles estão chegando, quando eles estão próximo, disseram ao rapaz: olha, centurião, Jesus está vindo. E ele fala: não era isto, eu não sou digno de que ele entre debaixo da minha casa, do meu teto, que ele entre na minha casa. Quem sou eu para recebê-lo? Escuta, chamou uns servos, corre lá e fala para ele que eu não fui falar com ele, que eu mandei judeus falar com ele, porque eu não me achei digno. Não é porque eu não quis falar com ele, não, eu não me acho digno de falar com ele. Aí o Senhor está vindo, não é para vir não. E ele mandou dizer a Jesus o seguinte: que ele é um homem sujeito a ordens, sujeito à autoridade, mas também tem pessoas que estão debaixo de suas ordens. Ele era um militar e tinha autoridades acima dele. O que ele estava dizendo para Jesus é o seguinte: eu sei o que é receber ordens, mas eu sei também o que é dar ordens. Eu tenho um soldado que eu falo para ele: vai, e ele vai. E se eu disser vem, ele vem. E eu falo para o meu servo: faça isso, e ele faz. Eu sei o que é receber ordens, e eu sei o que é dar ordens. Eu sei o que é isto. Por isso, Jesus, ele mandou falar aos rapazes, ele mandou falar que se o Senhor der uma ordem, a enfermidade que está no servo dele vai ter que ir embora, com apenas uma ordem. Não é de agora que vocês sabem que eu fui militar, eu servi o exército. O tenente falava: soldado! E eu falava assim: dá um tempo, eu já vou. É assim, igreja? No sul eu já estava na metade do caminho. Soldado, vem cá. Sim, senhor. O que o senhor deseja? Vai até lá e faz. Sim, senhor. Soldado, volta. Sim, senhor. Era tanta autoridade que um dia tinha um sargento: soldado, vem cá, dá aqui o seu braço. Aplicou a injeção em mim, que até hoje não sei o que era. Vai ver que eu fiquei assim por causa disso. Aí depois ele me falou: aquilo é uma vitamina. Eles examinaram lá, acho que o meu sangue, viram alguma coisa e tal. Eles tinham de todo mundo. Mas não havia: vem cá, soldado, deixa eu te explicar. Olha, aqui nada, vem cá, soldado, pronto, tchau, vai trabalhar. Eu entrei no exército como soldado e saí como soldado, amém? Então eu só sabia receber ordem, da ordem eu não sabia não. Porém, tive filhos, tenho netos,
Já tive empregados, eu recebo ordens até hoje, mas eu também delego funções, e vocês também. Não, pastor, eu trabalho por conta própria. É mesmo? Eu sou pedreiro, é? Ninguém manda em mim. Manda sim, a pessoa que te contrata. Ou não manda? Olha, eu quero que você pinta aqui essa parede. Quanto você me cobra? Te cobro R$500. Pode começar amanhã. Da metade para cima eu quero o roxo, da metade para baixo cor de abóbora. Você é obrigado a obedecer? Você está recebendo uma ordem. Nós sabemos receber ordens, nós sabemos dar ordens. Os mais antigos aqui, principalmente o povo lá do Nordeste, o seu pai conversando com outro, você passava no meio e ainda mostrava a língua para ele, não é isso? Teve uma irmã que quase desmaiou agora, só de pensar. Autoridade. Sabe o que aquele centurião estava dizendo? E é agora, eu dei toda esta volta aí para chegar agora. Ele estava confessando a sua fé. Ele estava confessando que a ordem dada pela boca do Senhor Jesus tem que ser cumprida. Se Jesus falar demônio sai, tem que sair. Se ele falar anjo vem, o anjo vem. Se ele falar leva a bênção, o anjo traz. Ele dá ordens e não recebe. O Deus a quem nós servimos dá ordens e não recebe ordens. Tem autoridade. Faz isso, tem que fazer. Faz aquilo, se ele quiser. Não, pastor, não fala isso nem na rádio. Se ele quiser e ele disser vírus, vai, ele vai. Se alguém tem dúvida, eu não tenho. Se ele disser, o morto que está cheirando mal, ressuscita, ressuscita. Paralítico anda, anda. Cego enxerga, enxerga. 600 demônios incorporados numa pessoa só, sai, sai. O nosso Deus tem essa autoridade. E o centurião usou a autoridade militar para explicar para Jesus o tamanho da fé que ele tinha. Senhor, eu sou sujeito. O César, se César me chamar, eu vou correndo. Mas se eu chamar o soldado, ele vem correndo também. Eu tenho autoridade. Jesus, não perca o seu tempo em entrar na minha casa, na casa de um homem estrangeiro. Não faça isso não. Diga apenas uma palavra, só uma, Jesus. E Jesus disse uma frase, não uma palavra. Voltou para a multidão e disse assim: olha, quero dizer algo a todos vocês, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Pode ir, pode ir. O homem já está curado. E ao chegar ali, o homem já estava são, servindo com toda a alegria. Preste atenção, igreja. Já já eu vou orar. Já já eu vou invocar o nome do Senhor. E esta oração vai também pela rádio. O que você está precisando da parte de Deus? O que você quer que Ele te faça? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se alguém disser para mim, pastor, eu estou esperando uma bênção faz 5 anos, eu vou continuar dizendo, o meu Senhor tem poder para te dar a bênção. Eu não entendo os porquês de Deus, mas o que eu queria que você colocasse no seu coração agora, é esta certeza que o centurião tinha. Porque às vezes, não pastor, eu creio em Jesus, eu creio na salvação,
eu creio no amor dele, mas assim, para minha enfermidade ir embora, assim, também não, né? Eu não tenho esta fé, não. Eu não acredito, não. Para minha situação financeira mudar, em crise ainda, não creio, não. Basta uma ordem. Será que a igreja entende? E será que os ouvintes da Rádio Nacional agora me entendem? Basta uma palavra. Escuta, duas situações. O servo deste homem acreditava em Jesus? Não sei. Quem acreditava foi o centurião, e quem foi abençoado foi o outro. Aquela mulher tinha uma filha endemoniada. A filha não tinha condição de crer porque ela estava endemoniada. E a mãe disse: Jesus, as migalhinhas que caem da mesa já é o suficiente para ela ficar livre. Jesus, vai, por essa tua palavra, a sua filha já está liberta. A palavra do Senhor é tão forte que alguém falando algo, ele nem precisa falar. Vai, por essa tua palavra, pode ir. Já saiu. Esse já saiu é a ordem final. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você necessita, eu não sei o que você quer de renovo, o que você quer que seja renovado na sua vida, o que você quer de renovo, o que você quer mudar, o que você quer que seja uma novidade, o que você não aguenta mais. Pastor, eu não estou aguentando mais essa situação, eu não aguento mais ver o que eu vejo dentro da minha casa, eu não aguento mais assistir o que eu assisto dentro da minha família. Eu te digo, basta uma palavra, só uma, basta uma ordem, seja enfermidade, seja miséria, seja depressão, seja tristeza, seja medo, seja o que for, com uma só palavra tem que obedecer e sair. Quem crer nisso, aplauda ao Senhor agora, de todo o seu coração. Guarde esta palavra no seu coração, mas ainda vamos orar. Fique de pé, igreja. Aos que estão na sua casa agora, quem está no automóvel,